Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo sobre o Evangelho segundo João, que está incrível, e hoje é o dia do capítulo 16. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só pessoal, nós estamos com uma novidade incrível, que é um e-book sobre o Evangelho segundo João, uma análise completa dos 21 capítulos para vocês. Clica no link aqui abaixo e adquira já o seu. O capítulo 16 do Evangelho segundo João faz parte do extenso discurso de despedida de Jesus, que se estende desde o capítulo 13 até o capítulo 17. Neste discurso, Jesus prepara os seus discípulos para os desafios e a missão que enfrentarão após a sua partida. O capítulo 16 é particularmente significativo porque aborda a vinda do Espírito Santo, também conhecido como o Consolador, e esse capítulo oferece instruções e promessas essenciais para a vida dos crentes. Jesus está se aproximando da sua crucificação e os discípulos, embora ainda não compreendam plenamente o que está para acontecer, estão angustiados com a perspectiva de perder o seu mestre. Jesus, sabendo das provações que eles enfrentarão, oferece palavras de consolo, advertência e esperança. Ele explica a importância da sua partida e o papel vital que o Espírito Santo desempenhará na vida deles após a sua ascensão. Jesus explica que a sua partida é necessária para que o Espírito Santo ou o Consolador venha. Ele descreve o Espírito Santo como aquele que guiará os discípulos em toda a verdade, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo e glorificará a Cristo ao revelar as coisas que estão por vir. Na seção do capítulo 16, segundo João, que trata do Consolador prometido, Jesus continua a preparar os seus discípulos para sua iminente partida, que ocorrerá com a sua crucificação, e para os desafios que eles enfrentarão após a sua ascensão. Ele lhes promete o envio do Espírito Santo, chamado de Consolador, que será o sucessor da presença física de Jesus e desempenhará um papel crucial na vida dos crentes e na propagação da mensagem do Evangelho. Jesus começa esse trecho avisando aos discípulos sobre as perseguições e tribulações que eles enfrentarão. Ele fala de expulsões das sinagogas e até mesmo de morte, com os perseguidores acreditando que estão servindo a Deus. Estas palavras são para os discípulos, para a realidade dura que enfrentarão após a sua partida. Jesus enfatiza que está dizendo estas coisas agora para que, quando acontecerem, eles não tropecem na fé. Jesus então explica que está para ir para aquele que o enviou, no caso, o Pai, e surpreendentemente diz que é para o benefício dos discípulos que ele vai embora. Isso porque a sua partida é necessária para que o Consolador ou o Espírito Santo venha. Jesus afirma que a vinda do Espírito Santo trará benefícios que não seriam possíveis se ele continuasse fisicamente presente. O Espírito Santo será uma presença contínua e universal que não está limitada a um lugar ou tempo específico. Jesus descreve a obra do Espírito Santo que, ao vir, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que o Espírito Santo desempenhará um papel essencial na conscientização da humanidade sobre a necessidade de arrependimento por não crerem em Jesus, sobre a verdadeira justiça revelada pela ressurreição de Jesus em sua ascensão, e sobre o juízo, porque governante deste mundo, Satanás, já foi julgado e condenado. O Espírito Santo assim será o agente de Deus na revelação da verdade e na confrontação do pecado no mundo. Jesus reconhece que há muitas coisas que os discípulos ainda não podem compreender, mas promete que, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. O Espírito Santo revelará aos discípulos e aos crentes as verdades profundas de Deus, guiará-os em sua jornada de fé. O Espírito Santo não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, mostrando sua total concordância e união com o Pai e o Filho. Finalmente, Jesus disse que o Espírito Santo glorificará a Ele, Jesus,
ao tomar o que é de Jesus e declarar aos discípulos. O Espírito Santo revelará mais plenamente a verdade de Cristo, e tudo o que pertence ao Pai também pertence ao Filho. Essa união entre Pai e Filho e o Espírito Santo são centrais para a compreensão da Trindade. A missão do Espírito é tornar Jesus ainda mais conhecido e compreendido pelos crentes. Este trecho revela o Espírito Santo como uma presença contínua que guia, ensina e conforta os crentes, mantendo viva a mensagem e a obra de Jesus após a sua ascensão. O Espírito Santo é descrito como o agente de convicção do mundo quanto ao pecado, justiça e juízo, desempenhando um papel crucial na salvação e na conscientização espiritual da humanidade. No contexto do capítulo 16 do Evangelho segundo João, Jesus descreve de maneira detalhada o papel do Espírito Santo, também chamado de Consolador, que seria enviado após a sua ascensão. A função do Espírito Santo é multifacetada e central na vida dos crentes, assim como não na continuação da obra de Cristo no mundo. O Espírito Santo é descrito como Consolador ou Paraclito, do grego Parakletos, o que significa aquele que é chamado para ajudar, confortar e encorajar. Quando Jesus afirma que é melhor para os discípulos que ele vá, ele aponta para a vinda do Espírito Santo, que será o guia contínuo para os crentes, dirigindo-os em toda a verdade. O Espírito Santo fornece orientação e sabedoria, ajudando aos crentes a entender e aplicar as palavras de Cristo em suas vidas diárias. Uma das funções essenciais do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo revela a verdadeira natureza do pecado, especialmente o pecado da incredulidade, que é a rejeição de Cristo como Salvador. Ele trabalha nos corações das pessoas para que reconheçam sua necessidade de arrependimento e salvação. A justiça mencionada aqui refere-se à justiça de Cristo, demonstrada pela sua ressurreição e ascensão ao Pai. O Espírito Santo testifica de que Jesus é justo, o único que pode justificar os pecadores perante Deus. O Espírito Santo também revela que o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás, já foi julgado e derrotado pela obra de Cristo na cruz. Isso alerta o mundo sobre a realidade do juízo final e a vitória definitiva de Deus sobre o mal. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, e uma de suas principais funções é guiar os crentes em toda a verdade. Isso inclui a revelação progressiva. O Espírito Santo continua a obra de ensino de Jesus, ajudando os crentes a compreender verdades que ainda não podia suportar. Ele traz à lembrança os ensinamentos de Jesus e revela novas profundidades de acordo com a maturidade e a necessidade dos crentes. O Espírito Santo não fala de si mesmo, mas glorifica a Cristo, tomando o que é de Jesus e revelando-os aos crentes. Ele desempenha um papel crucial em manter Jesus central na fé e na prática cristã. O Espírito Santo é também aquele que capacita os crentes para testemunhar e servirem. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos o Espírito Santo capacitando os discípulos com coragem, sabedoria e poder para proclamar o Evangelho ao mundo. Isso se alinha com a promessa de Jesus em João 16, que o Espírito viria para ajudar os crentes a continuar a obra. O Espírito Santo é a presença contínua de Deus com os crentes, enquanto Jesus, em sua forma física, estava limitado ao tempo e espaço. O Espírito Santo está presente em todos os crentes simultaneamente, garantindo que ninguém esteja sozinho. Ele conforta, encoraja e sustenta os crentes em
todas as circunstâncias. O papel do Espírito Santo é vital para a vida cristã. Ele não só continua a obra de Cristo, mas também torna a presença e o poder de Deus acessíveis a todos os crentes e em todos os momentos. A ação do Espírito Santo é essencial para a santificação, para a compreensão das Escrituras e para a missão da igreja no mundo. Compreender o papel do Espírito Santo fortalece a fé. Saber que o Espírito Santo está presente para guiar, ensinar e confortar oferece segurança e paz. O Espírito Santo dá poder para testemunhar de Cristo e viver de acordo com o Evangelho, mesmo em face de oposição e dificuldades. A obra do Espírito Santo em convencer do pecado e revelar a verdade ajuda os crentes a crescerem em santidade e entendimento. O Espírito Santo, portanto, é o elo vital entre Jesus e os crentes, garantindo que a obra de redenção continue a se manifestar no mundo até a volta de Cristo. No capítulo 16 do Evangelho segundo João, Jesus destaca duas funções cruciais do Espírito Santo: convicção e revelação. Estes papéis são fundamentais para a obra de Deus no mundo e na vida dos crentes. À medida que o Espírito Santo continua a missão de Cristo após a sua ascensão, Jesus ensina que o Espírito Santo virá para convencer o mundo em três áreas principais: pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo revela ao mundo a realidade do pecado, particularmente pecado de incredulidade em Jesus Cristo. O maior pecado, segundo Jesus, é não crer nele como Filho de Deus e Salvador do mundo. O Espírito Santo trabalha no coração das pessoas para que elas reconheçam sua necessidade de arrependimento e voltem-se para Cristo para a salvação. A justiça que o Espírito Santo revela é a justiça de Cristo, que é validada pela sua ressurreição e ascensão ao Pai. O Espírito Santo mostra que Jesus é o único justo e que sua obra redentora é suficiente para justificar os pecadores diante de Deus. Ele também demonstra que a verdadeira justiça não se baseia nas obras humanas, mas na aceitação da obra de Cristo. O Espírito Santo também revela que o príncipe deste mundo, Satanás, já foi julgado e derrotado pelas obras de Cristo na cruz. Esta convicção alerta o mundo sobre a realidade do juízo final, onde todos serão responsabilizados por suas ações. O Espírito Santo assim traz à luz a verdade sobre o juízo e a derrota definitiva do mal. Essas funções de convicção são essenciais porque prepara os corações para receber a mensagem do Evangelho e reconhecer a necessidade de salvação. O Espírito Santo atua como o promotor da verdade, confrontando o mundo com a realidade espiritual de Jesus. Também descreve o Espírito Santo como o Espírito da verdade, cujo papel é guiar os crentes em toda a verdade. A revelação do Espírito Santo é contínua e progressiva, adaptada à capacidade dos crentes de compreendê-la. Jesus reconhece que no momento os discípulos não podem suportar todo o conhecimento que ele gostaria de compartilhar. O Espírito Santo, no entanto, guiará os crentes em toda a verdade. À medida que eles estiverem prontos para recebê-la, esta revelação inclui a lembrança dos ensinamentos de Jesus, a compreensão das Escrituras e a aplicação prática dessas verdades na vida cristã. O Espírito Santo não fala por si mesmo, mas comunica tudo o que ouve do Pai e do Filho. Ele glorifica a Cristo ao revelar a sua pessoa, obra e ensinamentos de maneira mais profunda aos crentes. Isso garante que a revelação do Espírito Santo esteja em perfeita harmonia com a vontade de Deus e a natureza de Deus, conforme revelada em Jesus. O Espírito Santo também revela o que está por vir, preparando os crentes para os eventos futuros e fortalecendo sua fé diante das adversidades. Isso inclui a compreensão dos eventos escatológicos
escatológicos, bem como a direção em situações específicas da vida. A convicção do pecado, justiça e juízo é o trabalho inicial do Espírito Santo que leva as pessoas a reconhecerem sua necessidade de Cristo. Sem essa convicção, a mensagem do Evangelho não pode ser plenamente entendida ou aceita. Revelação como guia contínuo. A revelação contínua do Espírito Santo é essencial para o crescimento espiritual e para a compreensão mais profunda das verdades de Deus. O Espírito Santo não apenas nos lembra que Jesus ensinou, mas também nos ajuda a aplicar essas verdades às nossas vidas e a entender novos aspectos do plano divino. Entender a função do Espírito Santo na convicção e revelação encoraja a sensibilidade do Espírito. Os crentes são chamados a estarem atentos à convicção do Espírito Santo em suas vidas, respondendo como arrependimento e crescimento espiritual. Fortalece a busca por verdade. A revelação do Espírito Santo deve motivar os crentes a buscar continuamente a verdade nas Escrituras e permanecer abertos ao ensino contínuo do Espírito. Oferecer segurança espiritual, saber que o Espírito Santo nos guia e revela a verdade de Deus, nos dá segurança em meio às incertezas da vida e nos ajuda a permanecer firmes na fé. O papel do Espírito Santo em convencer e revelar é fundamental para a vida cristã, pois ele nos conduz ao conhecimento de Deus e à transformação em conformidade com a imagem de Cristo. A Trindade, que significa a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é claramente apresentada, mostrando que o Espírito trabalha em harmonia perfeita com o Pai e o Filho, revelando as verdades de Deus aos crentes. A doutrina da Trindade é um dos pilares fundamentais da fé cristã, afirmando que Deus é o único ser em três pessoas distintas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta unidade complexa e misteriosa é central para a compreensão da natureza de Deus e as suas obras na criação, redenção e santificação. A Trindade ensina que Deus é um só, há um único Deus indivisível em sua essência, conforme afirmado no monoteísmo bíblico em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Três pessoas distintas dentro da unidade de Deus. Existem três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são coeternas, coiguais e consubstanciais da mesma essência. As três pessoas da Trindade se relacionam de maneira íntima e eterna. O Pai gera o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho, conforme a teologia ocidental. Apesar de serem distintos, todos compartilham a mesma divindade, vontade e poder. O Evangelho segundo João é especialmente rico em passagens que ilustram a inter-relação das três pessoas da Trindade. A unidade do Pai e do Filho. João 10:30 afirma: eu e o Pai somos um. Jesus continuamente faz referência à sua unidade com o Pai, indicando que suas ações, palavras e vontade estão completamente alinhada com a do Pai. João 5, versículo 19 e 23, ele é a revelação perfeita do Pai. João 14, versículo 9, e a obra de redenção é realizada em perfeita cooperação entre o Pai e o Filho. A relação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, no capítulo 16 de João, Jesus promete o envio do Espírito Santo, o Consolador, que dará continuidade à sua obra após a ascensão. João 16, versículos 7 ao 15, o Espírito Santo não age independentemente, mas em
plena harmonia com o Pai e o Filho, revelando o que é do Filho e glorificando-o. João 15, versículo 26 diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esta passagem ilustra a origem e o envio do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho, destacando a cooperação e unidade trinitária. A doutrina da Trindade é vital para várias áreas na teologia cristã. Criação: toda a criação é uma obra conjunta da Trindade. O Pai cria através do Filho pelo poder do Espírito Santo. A redenção, a salvação é concebida pelo Pai, realizada pelo Filho através da sua vida, morte e ressurreição, e é aplicada aos crentes pelo Espírito Santo. A doutrina da Trindade explica como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo o justificador. Romanos 3, versículo 26. A santificação: o Espírito Santo santifica os crentes, transformando-os à imagem de Cristo e capacitando-os a viver de acordo com a vontade de Deus. A doutrina da Trindade tem profundas implicações pátricas. Comunhão: a Trindade nos chama a viver em comunhão com Deus e uns com os outros, refletindo a unidade e o amor perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os crentes são chamados a adorar o Deus Trino em sua totalidade, reconhecendo o papel de cada pessoa da Trindade na obra divina. A missão da igreja é impulsionada pelo Espírito Santo para proclamar a salvação em Cristo, conforme a vontade do Pai em todo o mundo. Embora a Trindade seja um mistério que transcende a plena compreensão humana, é um mistério revelado que os crentes aceitam pela fé. A doutrina da Trindade não é um problema a ser resolvido, mas uma verdade a ser acreditada e celebrada. Ele nos leva a uma adoração mais profunda e a um entendimento mais rico da natureza de Deus. A Trindade é, portanto, o coração da fé cristã, moldando nossa compreensão a Deus e o nosso relacionamento com Ele. Ela nos convida a entrar em um relacionamento mais profundo e amoroso com Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Esta passagem inspira confiança na guia divina. Saber que o Espírito Santo está presente para guiar e revelar a verdade oferece segurança e direção na jornada espiritual. Fortalece a coragem em meio às adversidades. A promessa do Espírito Santo ajuda os crentes a enfrentar perseguições e dificuldades, sabendo que não estão sozinhos e que tem um Consolador ao seu lado. Encoraja a dependência do Espírito. Este trecho sublinha a importância de depender do Espírito Santo para o entendimento espiritual e para viver uma vida que glorifica a Cristo. O Consolador prometido é, portanto, uma das promessas mais importantes que Jesus faz aos seus discípulos, assegurando-lhes que, apesar de sua ausência física, eles nunca estarão sozinhos, pois o Espírito Santo estará sempre com eles, guiando-os e fortalecendo. O Espírito Santo é apresentado como sucessor de Jesus na terra, continuando a sua obra ao guiar, ensinar e capacitar os crentes para a missão de testemunhar sobre Cristo. Ele é descrito como o Espírito da verdade, que trará à memória tudo o que Jesus ensinou e revelará novas verdades. A partida e o retorno de Jesus, Jesus fala em termos enigmáticos sobre um curto período em que os discípulos não verão, seguido por um momento em que o verão novamente. Esta passagem refere-se à sua morte e ressurreição e, mais amplamente, à sua
ascensão e segunda vinda. Jesus usa a metáfora de uma mulher em trabalho de parto para descrever a tristeza dos discípulos que será transformada em alegria. Ele promete que a alegria deles será completa e ninguém poderá tirá-la. Jesus ensina que após a sua ressurreição, os discípulos terão acesso direto ao Pai em oração e em seu nome. Isso significa que, em vez de precisar de um intermediário humano, os crentes podem orar diretamente a Deus, confiando que suas orações serão ouvidas e atendidas. Os discípulos começam a compreender mais plenamente as palavras de Jesus, mas eles o adverte que a fé deles será testada. Jesus fala da dispersação dos discípulos na hora da sua prisão, mas também da sua vitória final. Jesus conclui o capítulo com uma poderosa declaração: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Este versículo encapsula a mensagem de esperança e vitória para todos os crentes, encorajando-os a perseverar apesar das dificuldades. O Espírito Santo como guia e consolador é incrível. A introdução detalhada ao papel do Espírito Santo é central para a teologia cristã. O Espírito Santo não apenas dá continuidade à obra de Cristo, mas também é o agente que capacita os crentes a viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus. A promessa de que a tristeza dos discípulos serão transformadas em alegria é um poderoso lembrete de que, mesmo nas dificuldades, há esperança na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. A instrução sobre orar em nome de Jesus reflete a nova relação que os crentes têm com Deus através de Cristo, com o acesso direto ao Pai sem a necessidade de intermediários humanos. A declaração final de Jesus sobre vencer o mundo é um tema central no Novo Testamento, ressaltando a soberania de Cristo e oferecendo conforto e confiança aos crentes em meio às tribulações. O capítulo 16 de João oferece consolação e guia, a certeza de que o Espírito Santo está presente para guiar e consolar em todas as circunstâncias. Oferece esperança na adversidade, a promessa de que a tristeza se transformará em alegria, encoraja os crentes a manterem a fé durante as provações. Esse capítulo também oferece confiança na oração. O ensino sobre a oração em nome de Jesus fortalece a confiança dos crentes na eficácia de suas orações. Também oferece coragem para enfrentar o mundo. A vitória de Cristo sobre o mundo inspira os crentes a enfrentarem os desafios da vida com coragem e determinação. O capítulo 16 do Evangelho segundo João, portanto, é um texto profundamente encorajador e teologicamente rico que prepara os crentes para viverem em plena confiança na obra de Cristo e na presença do Espírito Santo. Quero que vocês fiquem com esse pequeno estudo para vocês. Leia o capítulo 16 do Evangelho segundo João e se aprofunde no poder do Espírito Santo na vida de cada um. E que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Dê seu like, compartilhe o nosso vídeo e assim eu deixo a paz.